Bom dia, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É o que fazer. Queridos, o que fazer? Não é somente a minha pergunta, mas eu creio que é pergunta de tantas pessoas, né? Nesse momento de quarentena aí que a nossa nação está vivendo, um momento que cada um de nós temos passado. Para muitos é momento de dúvidas, para outros é momento de incerteza, né? Outros estão aí verdadeiro desnorteados, sem saber o que fazer, né? Eu, graças a Deus, estou aproveitando esses momentos de folga aí com a minha família. Amanhã eu vou estar retornando para o meu trabalho, né? Porque eu entendo que o país ele não deve parar, né? Porque influencia também muito na nossa economia. Eu entendo desta maneira, assim como o nosso presidente da República colocou, e creio que ele fez uma ótima colocação, né? Essa é a opinião minha, né? Mas está sendo bom, porque hoje eu estou vivendo momentos, né? O corre-corre do dia a dia, e muitas vezes não permite que nós venhamos estar com a nossa família. Ontem aqui com as minhas filhas, com a minha esposa, como eu fiz uma postagem aí, né? Brincamos de adedanha. Quanto tempo, desde garota, eu não sei o que é brincar de adedanha. E minha filha, pai, vamos brincar de adedanha. Ela tem pedido tanto. E aí, ontem brinquei de adedanha. Hoje já acordei pela manhã, coisa que eu já não fazia há muito tempo e nem gosto de fazer, que é lavar carro. Geralmente eu levo para o menino no posto de gasolina. Mas hoje eu parei, lavei meu carro, né? E mais do que isso, é vivermos também momentos de meditação, oração, com Deus, ouvir a voz de Deus, né? Ler a palavra de Deus, que é a Santas Escritura, a Bíblia Sagrada, são as verdades bíblicas que são pautadas aqui no livro da lei, né? E não existe coisa melhor do que nós estarmos inseridos nesse quadro: família, palavra de Deus e vontade de Deus. Deixar nossas vontades de lado, muitas vezes a nossa vontade, ou quase que sempre, a nossa vontade não se concilia com a vontade de Deus, né? E eu venho trazer nesta manhã, para você que não me conhece, eu sou o evangelista Edson Santos, sou ali do Ministério Internacional Sul de Cristo, ali na estrada da Caxamurra, número 51, né? E eu estava meditando na palavra de Deus, quando Deus falou algo ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra, que está lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17, né? Vai falar muito acerca da soberania de Deus, daquilo que Deus é, né? Porque nós entendemos que Deus ele é soberano, Deus tem todo o poder, né? Não existe, jamais existirá um Deus como o nosso Deus, tão poderoso, tão grandioso, porque Ele é único, Ele é o supremo, Ele é o único Deus, o Deus de Israel, o Deus o qual nós adoramos, o Deus o qual nós bendizemos, o Deus o qual nós entoamos louvores, porque nós entendemos que o Senhor, Ele se alimenta da nossa adoração, o Senhor se alimenta dos nossos louvores, né? O desejo de Deus é que nós venhamos adorar, né? Porquanto todos aqueles que são nascidos de Deus, né, convém adorar a Deus. E eu gostaria de trazer esse versículo 17 que está no livro de Romanos, né? O autor aos Romanos, ele vai pautar aqui algo de extrema importância para os nossos dias atuais, daquilo que nós estamos vivendo, e vai falar muito aos nossos corações, porque diz assim, olha, Romanos 9,17, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Né? O próprio Deus falando a Faraó, Deus vai falar, olha, para isto mesmo eu te levantei, aleluia, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Queridos, ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa e eu estava falando aqui, né? Já comentei com algumas pessoas que eu nunca vi um evangelista com tanta eficácia de fazer com que as pessoas venham se converter através de uma ação, né? Nós entendemos que a ação de um evangelista ele vem através da palavra anunciada, da palavra verbalizada, que é a palavra de Deus. Mas quando nós somos acometidos, nossa nação, o mundo, né?
ele foi acometido desse vírus. Eu nunca vi tantas pessoas falarem de Deus como se fala ultimamente. Porque quando eu abro as redes sociais, o Facebook, porque não dizer, como eu sempre falei, que uma das redes sociais mais fofoqueira é o Facebook, né? Porque que tem de gente que às vezes entra no Facebook para poder estar fuxicando a vida de um, a vida de outro, né? Pessoas usam o Facebook, né, de uma forma muitas vezes tão errada, né? Porque nós entendemos que as redes sociais, né, a tecnologia, a internet, ela pode ser usada de uma maneira tão boa, mas tem pessoas que usam para prostituição, outras pessoas que usam, né, para estar proclamando o adultério, tem pessoas que usam o Facebook como forma de pedofilia, pessoas que usam a internet em geral para tantas outras coisas, né? Mas nós entendemos que as redes sociais, ela pode ser usada sim para coisas boas, não é verdade? E uma das coisas excelentes que nós podemos usar o Facebook, as redes sociais, seja o WhatsApp, qualquer rede social, né, de uma forma agradável, de uma forma boa, benéfica, é de estarmos anunciando a palavra de Deus, estarmos falando acerca do amor de Deus, estarmos conscientizando acerca da vinda de Cristo, não é verdade? E hoje eu posso ver que tantas pessoas hoje, sejam crente, sejam não crente, de uma forma ou de outra, têm falado de Deus diante dessa situação que nós estamos vivendo. Quer queira ou não, o Evangelho tem sido anunciado. E a Bíblia, ela é bem clara, ela vai mostrar porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Nós entendemos, como diz as Santas Escrituras, a volta do nosso Senhor se dará assim. A Bíblia vai dizer que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento em que o nosso Senhor vai voltar. Mas eu entendo que a Bíblia vai nos mostrar também que quando o Evangelho for pregado em toda a terra, aí sim nós entenderemos que é o momento que o nosso Senhor há de voltar. Que você possa entender isso, que você possa estar ligado em uma só fé, que você possa estar ligado em um só objetivo de proclamar o Evangelho. Que você entenda que esta nuvem negra que está passando é algo momentâneo. Por que eu digo está passando? Porque isso não vai pairar sobre o nosso país. Isso não vai parar de forma definitiva sobre as nossas vidas. Não vai parar não, porque é algo passageiro. É algo passageiro. Sabe por que é passageiro? Porque Deus está no controle. Assim como Deus levantou a Faraó para perseguir o seu povo, assim como Deus levantou a Faraó para posicionar o seu povo naquele período, para que o povo que estava totalmente descrente viesse a crer na pessoa do Deus vivo, do Deus onipotente. Eu creio que esta, como eu tenho dito, eu creio que essa é uma permissão de Deus para que aqueles que estão em trevas entendam que existe uma luz. Para aqueles que estão presos à perdição do pecado, aqueles que estão presos em práticas totalmente errôneas, totalmente contrárias à vontade de Deus, venham entender que o prazer de Deus é ser louvado pela criatura. Porque nós entendemos, quando o homem, aquele que ainda é criatura, quando ele se volta para Deus, aí sim há louvor e adoração acerca de nosso Deus. E Deus dá a condição de se tornar filho. E filho é o que a Bíblia diz, ele participa da herança de Deus. O filho participa das promessas de Deus. O filho, ele tem parte no testamento do Pai. Aleluia! E o testamento do nosso Pai Celestial não é como o testamento de um homem que deixa bens materiais, que deixa casa, que deixa tesouros nesta terra, que deixa propriedades, que deixa comércio, que deixa uma conta corrente, né, abastada de grana. Não, mas o testamento de Deus, ele deixa para os filhos um lugarzinho reservado na glória celestial. O testamento de Deus, ele vai nos dar condição de um dia nós estarmos com ele em corpos glorificados. Aleluia, aleluia. O testamento de Deus nos dá condição de um dia nós vermos ele como ele é.
É verdade. Isso vai acontecer sim, porque nós cremos que Deus, Ele tem um dia melhor preparado para nós. Deus tem um dia melhor preparado para você, minha irmã. Deus tem um dia melhor preparado para você, meu irmão. Deus tem um dia melhor preparado para você. A própria oração do Pai Nosso vai dizer, né? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus para a minha vida, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que nós venhamos viver o melhor desta terra. E o melhor desta terra, ela se inicia dentro de nós. O melhor desta terra é o que a Bíblia vai dizer que nós devemos ter, que nós devemos buscar em Deus, a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, ela condiz em paz e um gozo celestial. A alegria do Espírito Santo, ela vai nos dar força para que nós possamos combater esta batalha espiritual que nós estamos vivendo. A alegria do Espírito Santo vai nos dar força para que nós possamos, mesmo no momento de fraqueza, nós possamos abrir os nossos lábios em bom tom e alta voz e declararmos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! É momento de nós usarmos as redes sociais não para outra coisa, mas sim para proclamar o nome do Senhor. Infelizmente, aí nós temos visto aí, né, pessoas se debatendo em Facebook, aqueles que ficam em casa, aqueles que não ficam em casa, pastores se debatendo com outros pastores, aonde a mídia é uma mídia demoníaca, né, mundana, tem muitas vezes tentado colocar em xeque denominações, igreja, né, através de fake news. Há pouco tempo eu estava vendo aí um fake news aí, aonde se falava que uma certa denominação estava vendendo, né, álcool gel, né, para os membros das igrejas no valor de R$ 500. Fake news, coisa do diabo, fato que não está acontecendo. Infelizmente, tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que estão deixando se levar por isso e apontando o dedo para irmão da igreja Y, da igreja X, entendeu? E fazendo conclusões precipitadas, apontamentos de coisas inexistentes, irmãos. Sabe o que é isso? Emprestar o ouvido para Satanás no momento de batalha espiritual. Emprestar o ouvido para o diabo no momento de batalha espiritual. O teu foco nesse momento, o foco da igreja do Senhor Jesus nesse momento é orar, é clamar, é buscar a presença de Deus. Não de estar julgando o irmão da igreja Y, o irmão da igreja X. Sabe por quê? Se ele estiver errado, se alguém estiver errado, eu não sei quem sou eu para julgar, quem é você para julgar. Quem é você? Quem sou eu para julgarmos? Cabe a Deus. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Está tudo no controle de Deus. Se existe falso profeta, se existem enganadores, se existem pastores que pastoreiam o seu próprio ventre, como a Bíblia diz, se existe ainda, porque vai existir sim também. Porque isso aí está mencionado na Bíblia, pastores que pastoreiam o seu próprio ventre. Mas a Bíblia também vai dizer lá no livro de Apocalipse que no grande dia, esses mesmos homens, os mesmos falsos enganadores vão ouvir do Senhor assim, ó, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E eles vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu preguei, Senhor, mas no teu nome eu salvei, Senhor, mas no teu nome eu anunciei o Evangelho. Mas o Senhor fala, olha, mas aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas aqueles que buscarem a presença de Deus na totalidade, aqueles que buscarem pregar o evangelho genuíno, a Bíblia vai dizer assim, ó, que o Senhor no grande dia vai dizer assim, vinde a mim, ó benditos de meu Pai, pois a ti é reservado o reino dos céus por herança. Então que você possa estar ligado, que você não venha prestar o seu ouvido para Satanás, que você não venha tomar suas conclusões. Se você não venha tomar conclusões, não deixe se levar pela mídia, tá bom? Que você não venha estar apontando nesse momento o dedo para irmãos, que você não venha estar com uma guerra criando uma batalha, criando um ranço com quem quer que seja, mas que nesse momento, como igreja, você possa buscar a presença de Deus. Que como igreja, nós venhamos buscar a presença de Deus. Porque quando você busca a presença de Deus, quando o povo de Deus ora, algo novo acontece. Como está escrito na palavra de Deus,
porque diz as Escrituras, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por ti. É Deus falando a Faraó, e eu creio que para isso Deus permitiu tal enfermidade sobre este século, sobre este mundo, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que as pessoas venham entender que existe um Deus, para que as pessoas possam entender que o homem é homem e sempre será homem, e Deus é Deus. A Bíblia vai dizer que no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus, nós não encontramos sombra de variações, sabe por quê? Porque Deus não muda, porque Deus não muda. O homem muda nos seus conceitos, o homem muda nos seus pensamentos, o homem muda nos seus anseios, o homem muda nos seus desejos, o homem muda no seu caráter. Mas o nosso Deus, ele não muda, ele é único em caráter. O nosso Deus é único em bondade, o nosso Deus é único em amor. E foi por amor que ele enviou o seu Filho para que você hoje estivesse aqui ouvindo esta palavra. Foi por amor que ele tem preservado a sua vida e a sua família. É por amor que hoje você tem condição de ser chamado filho de Deus, amigo de Deus e servo de Deus. Que você entenda isso, que você busque a presença de Deus, que você continue na sua casa em oração, você que também está saindo para o seu trabalho, isso, que você possa estar aí no seu convívio diário aí orando e buscando o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.